Caio, na verdade, um dos itens que chama atenção na sua caminhada, particularmente já ouvi algumas vezes, mas eu queria que você nos desse um flashzinho do seu processo de conversão, que na verdade foi um processo daqueles que nós poderíamos dizer assim como que violentos, e o resultado também foi um resultado agressivo no começo. Você poderia falar um pouco sua conversão lá em Manaus? Minha conversão foi provavelmente um dos traumas mais violentos que eu tive na minha vida. Foi ectrauma, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, quando ele diz que foi nascido fora de tempo, ele usa aquela expressão grega ectrauma, foi um cara tirado com fórceps. E foi mais ou menos assim. Agora, o contexto que a antecedeu foi igualmente forte, por causa da história de meu pai. A conversão de papai, ele vindo de um mundo extremamente, não humanista, mas rico de humanidade. E depois de um tempo tornando-se agnóstico. E um profissional bem-sucedido no que fazia. Depois rico, depois poderoso. Depois atingido pelo golpe militar de 64. Depois na iminência de se suicidar de vergonha. E aí tendo que nos tirar do Amazonas, que era um ambiente paradisíaco para minha alma de menino. Isso lá na década de 60 ainda. E depois indo para Copacabana, que para mim foi um horror. A experiência em Copacabana, para quem estava vindo da floresta, porque a gente morava em Manaus, mas papai era um homem de alma selvática, como ele é até hoje, de modo que ele é um ser urbano, de uma cultura, a gente poderia dizer, europeia, ao mesmo tempo em que ele tem uma alma completamente indígena e apaixonada pelo elemento natural. E aí, subitamente, a gente vai para Copacabana e eu começo a entrar em crise, sentimentos assim de latência suicida começaram a se manifestar em mim na puberdade. Papai ficou muito aflito com aquilo, mudou-se para Niterói, que era mais calmo e quieto. Em Niterói ele teve uma experiência fulminante com Deus, e revirou a existência dele por completo, lendo a Escritura sozinho, uma história que por si só mereceria um papo longo a respeito. Quero falar um pouquinho só depois sobre seu pai, que eu acho que é muito interessante. Quando isso estava acontecendo com ele, eu estava vivendo o processo oposto, de distanciamento de tudo, de todos, da casa. E você estava com quantos anos nessa época? Quando ele se converteu, eu estava com 13 anos. Mas para você ter uma ideia, eu vivi processos muito precocemente, eu diria, até adoecidos na minha vida, sexualmente falando. Eu tive minha primeira experiência sexual com a babá do meu irmão com 5 anos de idade, ela tinha 14. Aí ela me pegou toda noite. Com 5 anos de idade? 5 anos. Ela me pegou toda noite durante 2 anos, eu adorei o negócio. Aí papai descobriu e mandou a mulher embora, mas eu nunca mais fiz um fio mesmo. Fiquei à busca. Mas que experiência sexual é essa de um menino com 5 anos com uma babá? Se eu for entrar em detalhes aqui, eu só posso te dizer que o potencial humano de uma criança excitada eroticamente é capaz de produzir nela prazer de orgasmo seco. Você não tem estrutura orgânica para produzir sêmen, mas a psique conhece o prazer, não importa a época. E eu vivi isso aí. Então isso me jogou num mundo de muita precocidade. Precocidade precipitou um monte de coisas, né? Com 12 anos de idade eu não me sentia uma criança como os outros meninos. Estava todo mundo começando a se masturbar e para mim isso era coisa passada. E eu estava querendo o mundo dos fatos e das realidades. Quer dizer, você chega aos 18 anos, que foi o momento da sua conversão, com uma experiência de um homem maduro, então. Eu conversava com os pais dos meus amigos, que eram homens de 40 anos de idade, quando eu contava com quem eu saía, onde eu andava, o que eu fazia, a maioria deles dizia, poxa, eu sou um noviço que nunca soube das coisas. Então, com 12, 13 anos de idade, eu estava ali
envolvido já com pessoas bem mais velhas do que eu, num mundo de muita licenciosidade, de liberdades totais. Papai e mamãe começaram a ter uma dificuldade muito grande para me controlar. Com 14 anos de idade eu me auto-emancipei. Aí comecei a viver mais tempo fora de casa e de qualquer convívio familiar do que com eles. Eu fui um garoto muito bom de bola, eu estava assim a caminho de me tornar profissional lá no Botafogo, aí por volta de 67, quando eu tive um problema no menisco. Aí troquei o futebol pelo jiu-jitsu, e aí entrei naquela coisa de muita briga e naquele adrenalina? Muita adrenalina, muita maconha, muita anfetamina, muita mulher, muita maluquice. Aos 17 anos eu fui forçado a sair de Manaus, porque nós tínhamos mudado de Manaus para o Rio em 64 e retornado do Rio para Manaus em 70. Mas em 72 eu tive que sair de Manaus por causa de tanta briga, de tanta ameaça de morte, que eu tive que sair. Fui para o Rio, fui morar com os Grace, fui morar na Academia Grace, fiquei por lá um tempo, era muita confusão. E nisso um processo de angústia imensa tomou conta de mim. E eu comecei de novo a ter impulsos suicidas e autodestrutivos cada vez mais intensos. Então as pessoas achavam que eu era corajoso e não tinha medo de nada. Na verdade, eu não tinha amor à vida, nenhum. Então era o que me fazia partir para as cabeças de qualquer um, não interessasse quem era nem o tamanho. Não era por coisa alguma, a não ser por um desvalor total da minha própria vida e do significado dela. Quando eu estou aí nessa situação, mais ou menos em março de 73 já, 32 amigos meus em Copacabana foram presos e levados para Ilha Grande por causa daquela lei de segurança nacional que fazia com que alguém que usasse droga em grande quantidade ou que fizesse algum tráfico de droga, por menor que fosse, se tornasse enquadrado naquela lei. E a maioria dos meus amigos foram para lá e eu escapei por um pouco. E fiquei meio foragido por ali. Acabei indo para a casa do reverendo Antônio Elias, que era amigo da minha família há muitos anos. E os 3 meses que eu fiquei lá esperando para voltar para Manaus tiveram uma importância fundamental na minha vida no que disse respeito a suscitarem em mim uma sede espiritual muito grande. Quando eu voltei para Manaus, já em maio de 73, eu já vinha com o coração numa ansiedade imensa por encontrar algo transcendental. Eu não sabia o que era. Meus pais tinham se tornado evangélicos, presbiterianos mais precisamente. Eu odiava a cultura evangélica, tinha um problema enorme com a igreja, achava aquilo tudo muito triste, um mundo extremamente infeliz. Não tinha a menor vontade de chegar perto daquela coisa toda, de modo que a experiência que eu queria com Deus era alguma coisa que deveria acontecer comigo fora daquele ambiente institucional, porque o ambiente por si só me fazia um mal enorme, me gerava nostalgia, produzia depressão, pensar que o caminho da vida com Deus tivesse que se confinar àquele tipo de sociedade piedosamente perversa, como era a igreja. Só que num determinado dia, em julho de 73, a angústia tinha crescido tanto que eu tinha tomado uma decisão suicida. Eu disse, eu vou dar um tiro na cabeça. Você passou por esse processo radical mesmo, no final desse eu subia nos angústia. Prédios, 30 andares, ficava assim com metade do meu pé pro lado de fora, pedindo que um vento forte me soprasse para longe. Se você dissesse, olha, tem uma briga ali com um cara 3 vezes maior do que você, eu digo, essa é a minha. Então, na verdade, o suicídio foi uma realidade. E era foi uma tentativa. Um dado existencial crônico constante, uma pulsão incessante. Não um pensamento aleatório. Não era assim, hoje eu estou triste, vou me matar. Era uma tentativa de todo dia. Só não aconteceu, evidentemente, pelo que já sabemos. De graça de Deus. Mas naquela ocasião ali, em julho de 73, a angústia foi tão grande que eu, topicamente, falei, vou dar cabo da vida. Eu peguei minha moto, acabei passando na frente de uma igreja da Assembleia de Deus, que do ponto de vista humano
seria o último lugar onde eu poderia pensar em conversão, por causa de toda a caretice que, do meu ponto de vista, estava envolvido ali naquele processo cultural. Eu fui colocado lá e alguém pregava sem dizer muito coisa com coisa. O ambiente era muito doido. Eu estava sentado ao lado de um cara fortão com uma criança no braço, e cada palavra que o homem dizia lá da frente, ele dava gritos de aleluia, aleluia. Aí a criança chorava, ele sacudia a criança, sacudia, ela chorava mais ainda, e eu muito doido, tinha fumado uns 14 baseados naquele dia, estava ali olhando aquele negócio, viajando para lá e para cá, e eu pensei que eu era maluco, mas essa moçada é que é doidona, surtada de todo, né? De repente ele fez uma pergunta. A pergunta é: vocês sabem por que no alto da cruz de Jesus havia uma epígrafe escrita em hebraico, latim e grego: esse é Jesus, o Nazareno, rei dos judeus? E ele não respondeu, foi só uma pergunta retórica. E eu fiquei pensando, digo, eu não sei. E depois de uns 15 segundos, daquele intervalo reflexivo, ele falou: é porque o hebraico era a língua do monoteísmo, o latim era a língua da política, o grego era a língua da filosofia, aquele era o mundo de então, e Deus queria que o mundo inteiro soubesse que Jesus era o rei. Do ponto de vista filosófico, existencial, teológico, ou de qualquer significado que aquela resposta pudesse ter, ela não me dizia nada. Ela era uma resposta ainda cafona e careta. Mas o impacto do que o Espírito Santo gerou em mim a partir daquela declaração é que se tornou algo completamente sutil e grandioso dentro de mim, porque eu fui remetido imediatamente para uma sensação interior na qual eu era um astro sem um polo gravitacional que me atraísse e que vagava perdido pela escuridão e pela imensidão do universo, sem órbita, sem direção, sem coisa alguma. Esse foi o meu sentimento de perdição. Foi essa coisa existencial sem referência. Isso era estar perdido. Era um corpo sem sol. Era um ser que não fazia parte de nenhuma constelação de significado. E me deu um choro extraordinário. Eu saí dali desesperado, dirigi minha moto até umas 2, 3 da manhã. Fui para casa, me ajoelhei, era uma lua cheia, uma noite de quarta-feira. E eu fiz assim a minha primeira oração, bem pessoal mesmo. E eu disse: Deus, minha mãe tem dito que Jesus veio ao mundo buscar e salvar o perdido. Então, se o negócio dele é com gente perdida, eu quero me oferecer, porque eu acho que eu sou o cara ideal para ser achado. Porque eu estou aqui totalmente perdido. Naquela manhã, 6:30 da manhã, eu fui tirado da cama por uma força espiritual alienígena que eu não conhecia, nunca tinha experimentado, que não dominou a minha mente, mas controlou o meu corpo, de modo que eu perdi todo o domínio sobre os meus movimentos, fiquei sendo jogado de um lado para o outro no quarto, com aquela sensação que se assemelharia a uma sucuri pegando você e apertando você todo enquanto me abocanhava o braço esquerdo. E eu só assistia impotentemente o que estava acontecendo, gritando aqueles uivos que não faziam nenhum sentido, era só agonia pura. Meu pai ouviu aquilo, correu no quarto, chegou lá, me viu naquele estado e disse: eu vi, ouvi, percebi, eu só não tinha autonomia sobre nada a meu respeito. E ele disse: eu não gerei filhos para serem habitação de demônios. Eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. E falou: fica livre, meu filho. Ele falou aquilo, aquela coisa saiu de mim. Naquele mesmo dia, ele me botou na cama dele, eu dormi até meio-dia, assim, numa posição fetal. Acordei 12:30, fui correr a minha corrida de todo dia, antes de treinar. Corri lá uns 6 quilômetros na mata, depois nadei. Quando eu cheguei no igarapé amazônico solitário, no meio da floresta, água linda, eu entrei naquela água gelada, suado, e me batizei sozinho. E eu ergui os braços ali e falei: Jesus, eu sou teu daqui para frente. E aí me batizei, me joguei para trás em nome do Pai,
Filho e do Espírito Santo, eu mergulhava e olhava aquela lâmina de água, aqueles buritizeiros altos, o céu azul, e eu embaixo d'água, e levantei dali e praticamente comecei a pregar. 3 meses depois eu estava pregando. Que, aliás, nas praças, nas escolas, na televisão de graça, porque o dono da atual repetidora da Rede Globo, lá, a Rede Amazônica e Televisão, Dr. Felipe Dal, era amigo do meu pai, soube o que estava acontecendo, me chamou lá e me ofereceu meia hora de programa aos domingos, de 6h30 da tarde às 7 horas da noite. Foi quando o Heraldo começou a me assistir pela televisão. Era um garoto de 19 anos de idade pregando. Que, aliás, Caio, é o que você já está fazendo nessa primeira resposta que você deu, para que nós tivéssemos o pano de fundo para tudo aquilo que nós pretendemos extrair de você, para que o que foi bom e especial para você possa ser bom e especial para nós e para aqueles que estão nos assistindo também. Agora, você citou Reverendo Antônio Elias, você citou a sua mãe, a oração da sua mãe, a oração do seu pai, esse pastor naquela igreja Assembleia de Deus com aquela frase aparentemente desconectada, porque ele mesmo não deu respostas à pergunta que ele fez. E isso implica em dizer que pessoas são usadas por Deus nas nossas vidas para transformações radicais. Também. Agora, o seu pai, ele é uma figura extraordinária nessa história. E eu queria que você nos desse e repartisse conosco, pelo menos, um dado importante a respeito do seu pai. Nós vamos ouvir muito sobre você, você vai falar muito sobre você, mas o Caio Fábio de Araújo, o pai, ele tem algumas coisas muito especiais. Me lembro de uma história. Seguramente o cara mais fantástico que eu já conheci na minha vida. Eu queria que você ressaltasse destas pessoas que diretamente te influenciaram, afinal de contas, numa conversão radical e violenta, como você acabou de nos contar, que você destacasse um dado da história do seu pai que é marcante, e eu me lembro de tê-lo ouvido falar a respeito de quando ele entrou na faculdade de Direito em Manaus. Dá um flashzinho sobre isso, para que as pessoas tenham ideia. Para falar desse aspecto, tem um contexto, eu não vou gastar mais do que 2 minutos para introduzir. Porque o papai, ele é o 8º filho de 10. O meu avô, João Fábio de Araújo, é um indivíduo extraordinário. Ele foi um ser meio gandiano lá na história do Amazonas. Ele foi governador, vice-governador, prefeito 2 vezes, deputado estadual, chefe de polícia, que era uma coisa que existia naquele tempo. Mas ele era um filantropo natural. Então, a vida dele era toda dedicada aos pobres, farmacêuta e advogado, enfim. Ele pegou, meu avô, esse capital inteiro que ele tinha e dedicou aos pobres. Achou que pela via política ele podia ser útil. Logo se desiludiu. E naquele tempo a política ainda era uma coisa de santos puros, inculpáveis e irrepreensíveis, né? Mas ele achou que aquela não era uma via. E ele comprou um hospital antigo da Primeira Guerra Mundial e transformou aquilo numa espécie de ONG familiar, onde ele e os 10 filhos moravam. E meu pai diz que quando não tinha ninguém morando em casa, havia 40 pessoas. Chegou a haver momentos deles terem 120 pessoas morando na casa. Só para você ter uma ideia... Tem um histórico comunitário... Do contexto de vontade de se envolver com o ser humano, que está no gene da família, né? Gerações. Meu pai é o 8º filho, mas é uma espécie de primogênito psicológico da casa. E quando ele nasceu, ele teve uma paralisia infantil. Ninguém sabia que era uma paralisia. Isso foi em Lábrea, lá no meio do Amazonas. Não havia informação suficiente. E meu avô estava viajando, ele poderia ter detectado, mas ele estava viajando. E chamaram um senhor da farmácia para dar uma injeção no meu pai, porque minha avó pensava que era uma febre, uma gripe, qualquer coisa. E para piorar, a injeção ainda atingiu o nervo ciático daquela perna, da paralisia, de modo que ele ficou com a perna seca. Ele se arrastou até os 8 anos de idade, foi ser alfabetizado diferentemente dos irmãos que desde cedo já estavam na escola. Ele foi com 8, 9 anos.
por seu turno, por ter que usar os braços o tempo todo, ele se tornou uma pessoa forte. Tá, um homem de 80 anos de idade, mas dificilmente qualquer um aqui ganhe numa queda de braço do velhinho, porque ele usou o braço a vida inteira. Desenvolveu. Ele tem uma força poderosa. E é um domínio total sobre o corpo. Botava as pernas atrás da cabeça, saía andando pelo chão. Onde ele bota o braço até hoje, ele não cai. Ele faz qualquer tipo de movimento físico desde que ele pegue com a mão. Ele, com 16 anos, foi enviado pelo meu avô, que já estava muito doente, para ir tomar conta do seringal da família, lá no Alto Rio Purus. De modo que... Com 16 anos de muleta. De muleta. Sim. Um homem que nunca conheceu o limite. Que andava a cavalo, que subia em árvore, que era goleiro em jogo de futebol, andava muleta, que brigava na rua. E um sujeito que não encontrou limites. Então você herdou as brigas dele, inclusive. Né? Muito mais até. Né? Aí ele foi para o interior cuidar do seringal enquanto estudava. Nunca conheceu outra situação senão a de primeiro aluno de todas as classes que ele fez na vida. Mas passava 4 meses do ano enfurnado no seringal, lendo literatura clássica, enquanto espantava queixada, porco do mato, abanava mosquito, guardava castanha, a balata, a borracha do látex que ia ser exportado depois, se envolvia com a pobreza local, com a lepra que graçava naquele tempo, de modo que com 18 anos de idade ele era um homem adulto, idoso de consciência. Sim. Quando ele entrou na faculdade de Direito, que foi a sua pergunta, ele entrou muito bem e até hoje nunca ninguém bateu a média de meu pai na faculdade de Direito do Amazonas. E já quantos anos? Quase 60 anos depois, e ele só não ficou com uma média absoluta porque um professor ficou doente e resolveu dar 7,5 para a turma inteira, o que o prejudicou, porque ele era uma figura de um brilhantismo extraordinário, ao mesmo tempo que de um sentimento humano, visceral, muito forte, e nunca teve nenhum problema de autoimagem. Ele disse que, por exemplo, num dos primeiros dias de aula na faculdade de Direito, e ela tinha uma escadaria enorme ali na praça, bem no centro da cidade, ali perto mesmo do Rio Negro, uma escadaria daquela moda antiga, e ele disse que ia descendo com muito cuidado, porque não havia corrimão e aquela moçada toda querendo correr, e alguém assim, de maneira perversa, deu um empurrão nele lá de cima, que ele veio rebolando aqueles degraus inteiros até embaixo com a muleta, dezenas de degraus. E ele, quando caiu lá embaixo, pensou: ou eu aqui estou assumindo para mim o karma de ser um aleijado, empurrável, que cai rolando de uma escada, ou eu me levanto como um homem maior do que esses todos, olho na cara de todos eles, subo essa escada de novo e desço essa escada outra vez. E foi o que o papai fez a vida inteira. Ele disse, ele era um rapaz bonitinho, mas andava com aquela muleta. Ele disse que às vezes ia passando assim pelas ruas e ele ouvia, vindo dos janelões daquelas casas antigas que eram rentes à calçada, com pés direitos altos, 3, 4, 5 moças acumuladas assim naquela janelona, vendo os rapazes passarem. Ele disse que algumas vezes ele ouvia as meninas dizerem assim: poxa, que garoto bonitinho. E hoje em dia iam dizer: pô, que gato, que gracinha. Pena que é aleijado. Ele não falava nada. Um dia ele ia passando e alguém disse isso, e uma das meninas completou dizendo assim: pena que é aleijado e a perna dele é igual a de um caranguejo. Aí ele disse que parou embaixo da janela, olhou para cima e falou: minha filha, é porque você não sabe como o caranguejo é gostoso. Então, é um indivíduo que nunca teve problema nenhum de autoimagem, nem com coisa alguma. Tudo que ele fez partindo para as cabeças. E ele nunca me deixou me sentir de outro modo. Então, medo não existia. Por exemplo, papai dizia naquelas tempestades amazônicas, trovões rebumbantes e raios, e às vezes no sítio você via cair um raio que rachava uma árvore de ponta a ponta,
E a minha avó, que era muito medrosa, ficava tentando instilar medo em mim. E papai dizia, não faça isso, Dona Maria, porque ele tem que se preparar para um mundo onde os raios caem o tempo todo. E a filosofia dele era o seguinte, meu filho, se você ouvir um trovão, nem se dê ao trabalho de saber de onde está vindo, porque quem ouve um trovão não morrerá. Que o raio já caiu. Quem ouviu o estalido de um raio não precisa nem parar o cafezinho. Porque significa dizer que ele já caiu longe de você. Não precisa nem se preocupar. Porque no dia em que um raio cair na sua cabeça, você será ignorante acerca dele. Você não saberá. Não vai contar a história. Então ele me condicionou desde o início a não ter medos. Medo de escuro, medo de floresta, medo de assombração, medo de fantasma, medo de nada. Outra coisa, todo sábado ele me botava para brigar. E eu só não podia brigar com meu primo, José Fábio, nem com ninguém de relação consanguínea. E não deixava brigar com ninguém do meu tamanho. Ele levava amigos 3, 4 anos mais velhos do que eu lá para o sítio, e meu tio, que tinha aprendido noções de jiu-jitsu em Salvador com alguém que tinha aprendido com a família Gracie já, ensinou para mim e para os meus primos. Então nós éramos pequenos, mas o nosso negócio era luta de chão, de alavanca. E ele levava aqueles amigos 3, 4 anos mais velhos, fortes, e botava a gente para brigar. E eu apanhava direto 3 meses, todo sábado daquele cara, e eu ficava zangado. Mas papai, por que você me deixa aqui apanhando? Deixa eu brigar com alguém do meu tamanho, porque eu janto. Aí ele, não. Você se brigar com o menor é covardia. Se brigar com alguém do seu tamanho e ganhar, não é mais do que a sua obrigação. Eu preciso treinar você a lutar contra o maior. Porque no dia que você conseguir vencer o maior, você aprendeu o caminho da superação. Aí quando 3 meses depois eu empatava a primeira vez, depois eu aprendia as manhas do cara e começava a ganhar, ele trocava de adversário. E aí que ia começar a ficar bom para mim, ele dizia, agora não, vamos mudar o adversário, porque você precisa se adaptar a outras situações. Então, a pedagogia de papai em relação a mim foi extraordinária, porque na mesma medida em que ele fazia isso, ele foi o indivíduo mais meigo, mais carinhoso, mais afável, mais do colo, mais touchable, que podia haver. Beijos superabundavam. Ele é um macho que nunca teve o menor problema de abraçar, carinhar, fazer cafuné, declarar amor o tempo todo, ao mesmo tempo em que te ensinava a ser homem com todas as responsabilidades de o ser. Ele me chamava, por exemplo, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, me contava coisas que ele não contava para minha mãe. De negócios dele importantes. Ele me levava ao banheiro e dizia o seguinte, você é homem, você sabe disso, não é? E você sabe que homem guarda segredo. E você sabe que homem vive com as consequências do que sabe. E que tem que ser responsável com o que sabe. Você sabe disso? E eu dizia, sei. Você é herdeiro da minha alma, você não sabe disso? E eu dizia, sei. Então eu vou lhe contar uma coisa que nem seus tios, nem sua mãe, nem ninguém sabe. Você pode guardar esse segredo? E eu dizia, posso. E ele me contava barbaridades. Caio, que Deus o preserve, preserve o seu pai, para que nós possamos lá ir a Manaus e entrevistá-lo e fazer um programa como esse. Eu acho que seria de uma riqueza extraordinária. Isso dá um pano de fundo para tudo aquilo que nós queremos de você daqui por diante. Porque essa forja em que você foi forjado, fruto da convivência e da vivência com seu pai, com a sua família e a sua própria história, te coloca muito cedo, precipitadamente, pregando, não é? Pregando o Evangelho de Jesus Cristo a quem você se converteu. E eu concordo de que você não se tornou um religioso, tornou-se um cristão, um seguidor de Jesus, pregando em todos os lugares e para quem pudesse pregar, utilizando já na época as mídias, né, que poderiam ser utilizadas. E muito cedo você talvez tenha sido um dos pioneiros no Brasil em criar uma organização para isso. À medida que o que aconteceu naturalmente começou a crescer demais e você cria a Vinde. A Vinde que se tornou
para muitos no Brasil, e eu inclusive, um referencial de pensar e de fazer muitas coisas em relação ao Evangelho. Então eu queria que você falasse um pouco da Vinde, a Visão Nacional de Evangelização, que hoje, quando nós nos lembramos até romanticamente, e às vezes até lamentamos de que não tenhamos algo muito próximo ou parecido hoje. Eu acho que, pela graça de Deus, a gente está começando a ter algo até melhor. Eu acho. Mas o que aconteceu é que eu me converti e comecei a pregar logo a seguir. Pregar na praça. Era amigo de todos os malucos da cidade. E Manaus, naquele tempo, era uma capital hippie, porque o pessoal fazia aqueles trajetos dos Estados Unidos pela América Latina, e o Amazonas era um lugar mágico e místico. Tinha os cogumelos mais alucinógenos, o ayahuasca, que depois virou o santo daime diluído, a seita do vegetal, que também o pessoal tomava um ayahuascazinho com algumas misturas e fazia viagens alucinógenas, e os hippies adoravam aquilo ali. Não é? A maconha era extremamente pura, natural. Então o pessoal ia para lá e fora. Nenhum incentivo, nenhum encorajamento. Não, já estava no ar. Então, e a ambiência que era encantadora. De modo que Manaus tinha assim 2, 3 mil hippies com muita frequência, assim, de 69, 70, 71, 72, 73, até 75, 76 ainda tinha muito hippie lá. Fora isso, como eu era filho de uma família considerada daquela aristocracia amazonense da época da borracha, do Teatro Amazonas, das orquestras que vinham da Europa, quem tinha dinheiro mandava os filhos estudarem em Paris ou na Inglaterra, era aquela coisa toda. Eu circulava naquele ambiente aristocrático, na mesma medida em que eu circulava no meio dos malucos da praça, pessoal com periquitinho no ombro, e todo cheio de ferida no corpo de tanto tomar chá de cogumelo. Então, quando eu me converti, o impulso foi natural, de começar a procurar os meus amigos todos e a pregar, a procurar os pais das meninas a quem eu julgava que eu tinha feito muito mal e pedir perdão, a procurar os caras que eu tinha hospitalizado de boas surras que tinha dado e pedir perdão, a visitar as famílias deles e pedir perdão, a procurar a mulher com quem meu pai tinha tido um relacionamento antes dele se converter durante 6 anos, e que foi uma coisa tórrida, intensa, e assim o caso glamouroso sexual da cidade tinha sido dele. E eu tinha tido muita raiva daquela mulher na minha infância por causa da dor que aquilo causara à minha mãe. Quando eu me converti, eu fui lá procurá-la, agasalhá-la, acolhê-la, incluí-la. Fiquei amigo dela, acabou que ela se tornou amiga da minha mãe a perdoou e se tornou discipuladora dela no Evangelho. Então saí espalhando o que eu podia de sementes do reino de Deus. Ia nas escolas, pregava aqui e ali, aí os diretores gostavam, aí começavam a me convidar para ir oficialmente pregar em classes tipo moral e cívica, reuniam todo mundo, eu ia lá e pregava. Ou minha entrada na universidade, com 19 anos, para pregar, foi porque a minha conversão tinha sido tão chocante na cidade. E meses depois eu estava na televisão dizendo coisa com coisa, que um professor de psicologia da faculdade de psicologia resolveu me estudar como um guinea pig, um cobaia psicológico. Foi tudo que eu quis. Me levou para aquela sala com 70 alunos e começaram a tentar me entender psicologicamente, a discernir minha conversão. No final daquele ano, meu pai tinha batizado uns 20 ou 30, só daquela sala. E aquilo foi crescendo, foi se impregnando, foi entrando em vários lugares. Aí, com 19 anos de idade, eu estava vivendo uma situação de um freak, porque eu não queria ir para seminário, eu tinha horror e pavor à ideia de ser encaixotado e moldado por qualquer que fosse a doutrina ou a teologia que viesse a me confinar a um modo de pensar. Meu pai
por seu turno, era um indivíduo anarquista nesse sentido, porque ele teve a educação formal dele, mas 90% do saber dele veio de esforço autodidático. E ele me dizia o seguinte: meu filho, fora algumas coisas muito técnicas na área de física, matemática ou de saberes científicos que demandam um aplicativo relacionado a um laboratório, o resto você aprende pensando e lendo, sozinho, e você não precisa ter limite para saber. E a fé não é incompatível com isso. De modo que o que aconteceu é que eu me neguei a ir para o seminário. Os presbiterianos queriam me mandar, me empurrar para lá, eu disse que não ia. Eles foram ficando constrangidos porque o governador iria inaugurar, vamos supor, uma fábrica. Aí ele convidava o arcebispo, o rabino e eu. E eu era só um garoto de 19 anos. Depois eu estava pregando em tudo que é lugar, e os presbiterianos constrangidos, dizendo: já estão te chamando de pastor, tem gente que te chama de reverendo. E você não é coisa nenhuma, vai para o seminário. Eu me negava a ir. E não fui. Aí eles decidiram me ordenar pastor. Só que logo eu vi que o ambiente eclesiástico era um aquáriozinho muito pequeno para o tamanho dos meus sonhos e das minhas pulsões de esperança. A Vinde entra nesse desgosto. Porque aí eu vi que não dava para fazer ali, eu comecei a fazer informalmente. Então, não existia Vinde, mas já existia um aconselhamento telefônico que atendia milhares de pessoas por dia. Não existia Vinde, mas o Clodoaldo Guerra, que era o radialista mais escutado da cidade, se havia convertido, e ele às 7 horas da manhã abriu o programa dele com uma pergunta que ele alimentava até o meio-dia, e meio-dia eu entrava no ar ao vivo respondendo para a cidade inteira, com 19 anos de idade. Coluna no jornal, uma vez na semana, eventos acontecendo de todos os tipos. Pregava desde todas as formaturas que aconteciam até no Clube dos Ébrios Ecológicos Amazonenses, que se reuniam no Coreto, na frente da Praça da Polícia, aos sábados de manhã, e eu me reunia com os bêbados para pregar o Evangelho. Então era de ponta a ponta. A Vinde já veio 4 anos depois desse negócio estar rolando. Ela veio por uma imposição da necessidade. Já tinha tanta coisa acontecendo que já não me era possível fazer aquilo tudo sem um mínimo de base operacional. O Heraldo, que está ali atrás daquela câmera, foi o primeiro funcionário da Vinde. Mas antes de o ser, ele já trabalhava informal, voluntária e de um voluntariado em tempo integral comigo ali o tempo todo, de modo que ele assistiu aquele processo de transformação do que era informal numa coisa com um mínimo de organicidade, de formalidade, para dar uma plataforma a partir da qual eu podia fazer as coisas do lado de fora sem ter que fazer negociação com as formalidades da igreja institucional, que era uma coisa insuportável para mim. Eu fui ministro presbiteriano quase 30 anos de idade. Eu ia ao presbitério só no mês de dezembro, na reunião ordinária, lia o meu relatório e desaparecia, porque aquilo me era intolerável. Eu não conseguia achar que Deus tinha qualquer interesse naquela mesquinharia. De modo que a Vinde surgiu nessa perspectiva e surgiu como resultado do fato de que interiormente eu me sentia inadequado à possibilidade de ficar aquartelado em qualquer que fosse a forma de instituição que me aprisionasse. Agora, a Vinde, e aí nós vamos dar um salto necessário, a Vinde, ela, por conta de tudo isso, ela acaba te lançando, te remetendo para o Brasil. Eu já inverto essa ordem. A Vinde não fez nada por mim. Eu fiz tudo pela Vinde. Entendo. A Vinde nesse sentido, né? Existia, que você já vinha fazendo o que já era. Não é? E isso te coloca para o Brasil, te coloca em congressos nacionais, te coloca em cruzadas pelo Brasil. Porque eu fiz cruzadas sem que a Vinde existisse. A Vinde só foi aparecer como instituição. Ela foi criada em 78, mas ela só foi percebida como instituição nacional em 84. 6 anos depois. Porque eu não dava mínima para a Vinde. O Heraldo lembra disso. Sim.
Como eu nunca dei a mínima para papel, parede, organização, sigla, coisa alguma. Não, que você é um ser desinstituído, nós já sabemos. Funcionava só para dar uma toda base, a garantia disso. Dar uma base operacional. Quem transformou a Vind numa organização nacional não fui eu, foi o reverendo Eudaldo Gomes de Almeida. Em Goiânia. Porque eu ia para todo lugar, só existia um escritório atrás de mim, dando apoio, recebendo as milhares de cartas que chegavam, atendendo as centenas de telefonemas que vinham, mas eu não divulgava aquilo porque eu só divulgava o Evangelho. E para mim aquilo era apenas um aparato, um instrumento. Foi o reverendo Eudaldo, em 84, que disse, não, essa organização pode ser divulgada, e em sendo divulgada pode te dar mais tranquilidade, pode servir de anteparo, porque a vida já estava oprimida demais, o cerco ao qual eu já estava sujeito pelo assédio já era muito grande. Então a Vind, quando ela se tornou pública, já foi uma espécie assim de barreira de contenção para que eu tivesse um mínimo de privacidade. Na verdade, o trazer a Vind para essa conversa, necessariamente, nós temos que trazer algumas outras siglas e alguns outros títulos que acabaram te associando ou associando o seu nome a, que em 92 a criação da IVB, que é a Fábrica de Esperança, que são siglas que durante alguns anos tomaram conta da sua agenda, ou parte da sua agenda, e que isso te colocou na mídia nacional definitivamente com aproximação de políticos, com aproximação das lideranças, e em última análise, num determinado momento, nesse período, você se tornou uma espécie de voz, aspas, evangélica nesse país. Quer dizer, pouco se fazia, ou o que se fazia, o que acontecia, necessariamente, o reverendo Caio Fábico tinha que dar a sua opinião. E isso te expôs de uma maneira como nunca tinha acontecido. E aí você vivenciou todo um arcabouço de questões e situações que fizeram o que com o Caio Fábio? Bom, primeiro vamos inverter a ordem. Discutir essas questões, o Heraldo lembra desde Manaus, quando se foi discutir a lei de divórcio no Brasil, eu era a única voz em favor do divórcio, contra o arcebispo, o bispo, o pessoal todo do movimento dos cursilhos, papos no ar de 4, 5 horas de duração, e eu solitariamente dizendo que eu não tinha nada contra o divórcio, porque divórcio só divorciava divorciados. Não era um mandamento, era uma concessão. Bom, eu passei a vida inteira lidando dessas questões. Na década de 70, década de 80. Se você pegar todos os meus livros, eles são livros que tratam de ecologia, eles tratam de questões de natureza social, da pobreza, de tudo isso. Então, quando veio, por exemplo, a EVB não fez nada por mim. Eu é que fiz pela EVB. Eu fui eleito presidente da EVB para viabilizar a EVB, porque eu já era uma figura pública antes da EVB. Era para dar uma carona à EVB. A EVB nunca me deu carona nenhuma, a EVB só atrapalhou a minha vida. Só me fez ter que fazer declarações que em circunstâncias normais eu não faria, que era ter que agora falar pela média evangélica ponderada. Eu nunca fui um indivíduo que falei por média evangélica ponderada nenhuma, eu sempre falei o que a minha consciência mandava. Então a EVB foi um atraso de vida nesse sentido. Fábrica de Esperança só existiu por causa de tudo que eu já fazia a vida inteira. Ela veio a reboque do que existia. Ou seja, nenhuma dessas coisas me catapultou para nada. Era a vida pessoal de pregação do Evangelho foi que catapultou essas coisas. Isso eu digo com tranquilidade absoluta diante de Deus e com testemunho de todo mundo que estava à volta de mim. Mas essas coisas não contribuíram para que, no final desse processo, ou em um momento crítico desses processos com estas siglas, você tivesse confrontos graves com outras lideranças, como Edir Macedo, aí já é outra história, porque
Não, Silas era um carrapato vendido para a Universal por $40 mil por mês para ficar disponível para falar mal de mim. Isso eu já disse na frente dele, ele me disse para mim, eu digo para a mãe dele, para o pai dele, para a casa dele, ele sabe disso. Ele ficou 4 anos ganhando $40 mil por mês da Universal para ficar disponível para falar mal de mim. Porque a estratégia do Macedo era não falar diretamente para não se queimar ainda mais. Então ele alugou o Silas para ser a voz dele falando mal de mim naquela situação. Mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque antes de existir aquilo tudo, já existia o movimento do ministério que Deus, pela sua graça, provocava através dos dons que ele tinha me dado e que eu praticava em todos os lugares durante o curso de anos e anos e décadas. Então, quando nós chegamos em 1990, eu era uma figura pública antes de existir a EVB. Antes de existir Fábrica de Esperança, antes de existir Casa da Paz, quando eu fui fundador do Viva Rio, é porque eu já era uma figura pública. Mas, de qualquer maneira, o seu nome acabou sendo ligado a essas siglas, a esses Essas títulos, siglas ficaram ligadas ao meu nome. ao seu nome. Foi justamente o contrário. Sim, mas isso trouxe a estes confrontos. Prova disso é que quando eu saí, essas coisas acabaram, né? Sim. Se elas tivessem vida própria, elas teriam continuado. A EVB estava aí, cadê a EVB? A significância da EVB aconteceu em razão do fato, eu estou falando com simplicidade, ninguém me interprete como arrogante. Eu só sou historicamente honesto. Então, se a EVB tivesse tido vida própria, eu teria saído, ela teria continuado. Na hora que eu disse eu não aguento mais, ela acabou. Ela ficou existindo como uma sigla sem nenhum significado. Né? Qual é a relevância dela? Pode até existir no papel, mas ela inexiste na vida. Então, quando essas coisas aconteceram, eu já tinha meus relacionamentos. Eu entrei na TV Globo em 1981. Por que eu entrei na TV Globo? Porque quando eu morava em Manaus, na minha infantilidade espiritual e paixão por Deus e pelo Evangelho, eu pedia a Deus para a Globo acabar. Eu achava a Globo um absurdo, eu queria que ela fosse destruída, que só fazia mal ao povo. Chegou num determinado momento, eu digo, bom, não dá para lutar contra isso, eu vou entrar lá. Só que eu não conhecia ninguém. Aí um dia eu liguei para lá, marquei uma audiência com um tal de Augusto César Duarte, em 1980. Fui lá e disse para ele, eu vim aqui pedir um horário na TV Globo. Ele morreu de rir. Eu era um garoto, em 1980 eu tinha o quê? Eu nasci em 55, você vê como era um menino. Aí cheguei lá e ele me disse, então qual é a sua pretensão? Eu contei a minha conversão a ele. E disse, eu quero contar para o Brasil inteiro o que aconteceu comigo, que é o que pode acontecer com todo mundo. Aí ele apertou um botão lá e falou, peraí, aí chamou um outro cara. Fernando, senta aqui. Aí veio um tal de Fernando Lopes, diretor comercial da Globo Rio. Aí ele disse, conta para o Fernando o que você me contou agora aqui. Aí eu meio constrangido, porque repeteco não é meu forte, ficar repetindo, eu não gosto de me repetir. Aí eu contei a história para o Fernando de novo, mas assim já até meio cansado. Aí eles ficaram impressionados e disseram, quanto é que o senhor pode pagar? Eu falei, nada, eu quero de graça. Aí riram a beça de mim, mas acabaram me dando 1 minuto todo dia depois do jornal Hoje. Eu pagava uma merreca lá, eles determinaram que era o preço que um funcionário da casa pagaria para divulgar uma peça de teatro, por exemplo. E gravava de graça no estúdio do Jornal Nacional. Forjalo e aquela moçada ali. Aí depois passou para um filmeto de 3 minutos, que entrava no ar no intervalo do programa Cosmos, do Carl Sagan, em 81, 82, e por aí foi. Então, de repente, eu me vi conhecendo pessoas diferentes lá dentro, até que chegou a hora que eu conheci o João Roberto Marinho, os filhos do velho, o próprio velho, o Roberto, com quem eu tive várias conversas e muito papo. Então, essas coisas que você me perguntou já vieram a reboque desses relacionamentos estabelecidos. Então, o que abriu um leque. Sim, então você emprestou a essas organizações esse seu status e aquilo que você já era. Mas isso, aí nos idos dos 90, gerou um monte de conflito. Inclusive aquilo que para nós todos foi uma dor, não é? Que foi a sua separação, o divórcio
e que isso, por conta de seu nome, de você ter emprestado o seu nome a estas siglas todas, trouxe para o chamado mundo evangélico e para essa igreja evangélica brasileira um escândalo, não é? Que comoveu a todos, mas comprometeu muito aquilo que se pretendia, que se desejava como igreja evangélica brasileira, se podemos dizer assim. Eu tinha desistido da igreja evangélica brasileira em 1994. Em 94, para mim, ficou claro que a igreja evangélica era incurável. E ficou claro que ela não queria verdade. Ficou claro que ela não gostava do evangelho. Ficou claro que ela era pagã. Ficou claro quando? Quando a EVB, que foi criada de fato em maio de 91, recebeu a visita do Laprovita Vieira, do Didini, daquele pessoal todo do Macedo querendo entrar para a EVB. Eu tive conversas longas com o Macedo explicando por quê, que enquanto ele praticasse aquilo, ele não podia entrar numa organização que desejava resgatar o verdadeiro espírito e significado do que fosse evangélico como sendo aquilo que carregava a qualidade do evangelho. E não aquele monstro, aquela hidra de 1000 cabeças loucas, que era o que havia. Daquele período em diante, a agressividade da Universal se manifestava de modo estonteante. Eles invadiam terreiros de macumba, saíam no pau mesmo, no braço, eram brigas braçais com o pessoal, enfrentamentos e guerras santas, jihadis da Universal contra os grupos afro-ameríndios, contra todo mundo, violação de direitos constitucionais. Aquilo tudo começou com lavagem de dinheiro de Cali, do cartel de Cali, de dinheiro da Colômbia. Estou falando aqui, pode mandar a fita para o Macedo e eu quero ver ele me chamar para dizer que não é verdade, ou me chamar para qualquer tribunal, porque eu levo 10 pessoas que trabalharam ali junto com ele, que viajavam lá para Cali para trazer dinheiro de traficante para começar a Universal. Então, eu sabendo daquele negócio todo, para mim era intolerável, insuportável. Quando eles começaram aquela coisa toda e o Macedo foi preso e disse que a prisão dele era perseguição religiosa e conseguiu mobilizar os vampiros da Assembleia de Deus, como Manuel Ferreira, como Silas Malafaia e outros indivíduos mais, a troco de dinheiro ou de promessa de aparecerem na Record, e o mundo chamado evangélico foi se dividindo, e a mídia cada vez mais atacando o bloco evangélico como um todo, e aqueles que não tinham nada a ver com aquilo se sentindo extremamente injustiçados por estarem naquele pacote. Eu que antes falava sozinho em meu próprio nome o que eu pensava, agora como presidente da EVB, eu falava em nome daquela organização. E a cobrança era muito grande, com toda honestidade. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu era cobrado pelos nossos amigos, chamados amigos de caminhada, que diziam que eu estava sendo muito ameno, que eu não batia de frente, e era só eu que batia. Ninguém abria a boca. Mas eles achavam que não era suficiente. Na hora que o clima de insuportabilidade se estabeleceu, e que eu disse, gente, ou agora nós definimos quem é quem, ou não se vai mais saber quem se é, eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás. Os amigos de caminhada sumiram todos. Paul Freston escreveu artigos criticando a minha posição, chamando-a de personalista em favor do valor institucional da IURD. Queria dizer isso na cara daquele barbudo, não é? Que não tem coragem de me olhar nos olhos. Então, esse pessoal, que era o chamado pessoal da caminhada, que queria uma igreja evangélica ética, são todos uns grandes frouxos. Porque na hora H eu fiquei só com uma mão na frente e outra atrás, brigando uma briga quixotesca. Mas, Caio, quando você se separa, Já foi depois. Então, mas isso tudo não tira essa veemência e essa sua defesa ética, porque aí você estava comprometido. Quando eu me separei, eu já disse aqui, eu já tinha dito que não era mais evangélico. Eu estava declarando isso desde 94.
quando eu entreguei a presidência da EVB, eu entreguei dizendo que eu não tinha nenhuma convicção que me atrelasse mais aquilo. Os congressos da Vindia eu estava parando. Eu não conseguia mais crer que aquele mundo evangélico fosse permeável à mensagem do evangelho, porque eu tinha visto que os que se diziam éticos estavam vendidos à sua própria vaidade e à sua vontade de aparecer. Os que eram das gangues e das quadrilhas compráveis estavam vendidos do lado de lá. E o povo, perdido no meio daquilo tudo, sem saber fazer diferença. Via um indivíduo e dizia assim: eu amo ouvir o senhor pregar, ao mesmo tempo que ele dizia que adorava ouvir a Valnice pregar. Ora, quem me ouvia pregar e dizer que ouvia e gostava de ouvir a Valnice pregar, não tinha entendido nem a Valnice nem a mim, porque nós dois não estamos dizendo a mesma coisa, nunca estivemos, e se não houver uma conversão não estará. Então, deixa eu só voltar. Quando eu cheguei a 98, as decisões que eu já tomei fora do mundo evangélico. Eu já tomei não sendo presidente da EVB, já tomei desacelerando todos os processos. Mas você concorda que a igreja não fez essa leitura e ainda te tinha como alguém ligado? A igreja é feia e achava que eu dava uma cara bela a ela. Essa que é a verdade. Ela é burra e achava que eu dava um discurso inteligente a ela. Ela é intratável e achava que eu estabelecia pontes que ela não conseguia estabelecer. Ela quis me fazer o Mahatma dela, a alma dela. Só que eu não estava disposto a vender a minha alma para algo que queria me usar, mas não queria se transformar conforme o Evangelho. Quando nós chegamos em 98, essas questões estavam todas decididas na minha cabeça. Você quer ver uma prova disso? É o lançamento do meu livro Confissões de um Pastor em 96, que não podia haver ruptura mais explícita do que aquela. Eu contei tudo ali, eu disse tudo, eu disse o que eu não era. Eu iniciei o livro dizendo: olha, se algum dia me viram assim, saibam, eu não tenho mais compromisso com isso. Se algum dia pensaram de mim isto, saibam, eu não tenho mais compromisso com isso. Se algum dia imaginaram de mim isso, puxem a descarga desse dejeto, porque eu não tenho mais compromisso com isso. O resto, eu vou te dizer o que foi. O povo, quando eu tive um caso extraconjugal, e eu aqui falo com qualquer um, quero que qualquer mulher nesse país inteiro se levante para dizer que naqueles 30 anos em que eu andava por toda parte, era assediado de manhã, de tarde, de noite, se alguém me viu trocar um olhar malicioso com alguém, eu vou para o juízo querendo que essa pessoa apareça. Quando aconteceu, aconteceu por circunstâncias do coração. Exclusivamente. Está falando de Cristina. E também o seguinte, ninguém me flagrou em nada. O Heraldo trabalhava lá. Você ficou sabendo de alguma coisa, Heraldo? Eu chamei a mãe dos meus filhos e eu disse. Ninguém me pegou em lugar nenhum fazendo nada. Foi uma questão de honestidade e de consciência. Chamar e dizer isso não é justo, não é certo. Viver na sombra. Eu não vou viver. Eu nasci para viver na luz, com as coisas explicitadas e declaradas. Quando veio a história do dossiê Caimã, que foi no mesmo ano, sim, essa é uma coisa que eu não fujo da minha responsabilidade, eu tenho a minha. Como o Lula tem a dele, como o Zé Disseu tem a dele, como a Bené tem a dela. A Bené foi uma chata de galocha, de manhã, de tarde, de noite. Está falando da senadora Benedita da Silva. Senadora Benedita da Silva, que eu casei 2 vezes, que visitava nas depressões dela, que era minha ovelha, que vivia pedindo conselho. Quando chegou no ano de 98, o Lula ia perder a eleição para o Fernando Henrique Cardoso. Eu não tinha nada contra o Fernando Henrique, nunca tive contra nenhum deles. Circulava da direita à esquerda, todo mundo me procurava, nunca fui partidário, porque sempre quis ser livre para pregar o evangelho com toda liberdade. Se você se partidariza, a sua liberdade acaba na hora. A Bené ficou aquele ano inteiro me ligando 3, 4 vezes por dia, e a Polícia Federal traçou as ligações de quem ligava para quem. Por que me deixaram em paz? Por que o Fernando Henrique mandou o Eduardo Jorge ir depor em meu favor, fechando aquele processo que ele tinha iniciado? Porque ficou mais claro que o sol, que a história que eu tinha contado era verdadeira. Você não levou dinheiro naquela história? Nada. A Interpol levantou tudo, todo mundo levantou tudo. Olha, eu só perdi dinheiro, porque o Lula dizia o seguinte: nós não estamos podendo ir lá ver o indivíduo, dá para você pagar?
Eu só botei foi dinheiro para eles irem para lá, irem para cá, irem para lá, irem para cá, e eu dizendo, me deixe em paz, eu estava pagando para ficar fora. Eu nunca levei dinheiro de nada. Eu desafio o diabo para vir conversar comigo e me dizer de quem que eu tomei dinheiro. Eu estou na cara dele, em nome de Jesus. Dinheiro na minha vida saiu do meu bolso para as organizações que eu presidi. Eu podia ser um homem milionário. Eu vendi mais de 6 milhões de livros, de fitas e vídeos e áudios e não sei o que, eu não tenho nem conta. Cada viagem daquela que eu fazia para Israel gerava líquido para mim, $500 mil que eu nunca botei no bolso. Eu dava tudo para a Fábrica de Esperança, para a Vinde, para tudo. Essa glória ninguém me arranca em lugar nenhum. Eu sei como eu vivi para Deus. Então, o que aconteceu em 98? O que aconteceu é que eu tinha muitos inimigos. Quem eram os meus inimigos? Eram os caras que eram os ratos, que se sentiam coagidos pela minha presença. Para eles eu era um gato que comia as ratazanas. Eu era um grande embaraço para Silas Malafaia. Eu era um grande embaraço para Estevão e Sônia Hernandes. Eu era um grande embaraço para Robson Rodovalho. Eu era um grande embaraço para o Edir Macedo e para Iurde. Um grande embaraço para essa horda de Jabes Alencares que estão fazendo negócios de qualquer natureza com qualquer um, tomando dinheiro dessa moçada inteira. E o caso Renascer é a ponta de um iceberg que, se for ser cavucado, vai sobrar muito pouca gente. Mas você tá a minha existência ética e o meu compromisso contra aquilo tudo os inibia. Eles não tinham a semelhança de Daniel, eles eram os meus sátrapas. Eles não tinham de me pegar. Na lei do meu Deus e nem lei nenhuma. Mas... no dia que eles tiveram a primeira referência de relativização da minha vida, que foi o relacionamento extraconjugal, eles disseram, é aqui que a gente vai pegar e a gente vai matar esse cara. Mas aí você ficou sozinho também, né, Caio? Porque a turma da caminhada também não te acompanhou. Se reuniram aqui em São Paulo, não vou citar nomes porque eu não estou querendo provocar hostilidades, 150, 200 amigos de caminhada para dividir o meu despojo. Quem é que vai ficar com o que do Caio? Filhos na fé, como Antônio Carlos, lá da Barra da Tijuca, que eu criei, dei o peito, toquei a falda, tudo isso, fizeram as maiores crocodilagens deste mundo. Quanto mais próximos, mais comem do teu prato, mais levantam o calcanhar. Então, a solidão foi absoluta em relação àquilo tudo. No final dos anos e eu não estou aqui me queixando de nada. A minha responsabilidade eu assumo. O que eu fiz, eu fiz. Agora, eu sei o que fizeram. Porque o povo sofreu. O povo amou, sofreu, chorou, sentiu dor. Mas o povo que me amava, me respeitava, eu sabia. Você sabe disso. Sei. Que aquilo que se chama de igreja de fato e que é igreja de fato, sempre te amou. Nunca deixou de me amar. Você. Nunca deixou de me amar e me ama até hoje e vai me amar para sempre, porque eles sabem que eu só preguei o evangelho, que nunca me aproveitei de ninguém. Eu sei a vida que vivi e eles sabem a vida que eu vivi. Uhum. Quem capitalizou em cima daquilo foi um grupo de 13, 14 ladrões de igreja e que transformaram aquilo tudo num grande eco a ser reverberado para sempre na intenção de que eu morresse para as pessoas. Uhum. Quando o Silas Malafaia ouviu dizer que eu estava voltando da Flórida para o Rio de Janeiro no início do ano 2000, ele gastou um mês de programa de televisão dizendo o seguinte: ele nunca mais pode pregar na vida. Ele tem que ficar com um bumbum no banco. Por quê, hein? Se tem gente na casa dele se divorciando todo dia. Se eu conheço os casinhos de amor que ele tem com as meninas lá da Rádio Shaddai. Se eu sei que a mulher dele vai para Boston de tempo em tempo, fica lá internada para se curar das depressões, da maldade de existir com ele e da perversidade. Por que esse cara queria que eu nunca mais falasse na vida, a não ser porque o pavor era que se eu voltasse a falar outra vez, o espaço que agora eles achavam que tinham conquistado para todas as canalices que passaram a praticar, iria ser outra vez reduzido. Eles enganem quem eles quiserem, mas a mim não. E a prova disso é que eu já chamei o Silas na minha sala, já disse a ele tudo isso. O Silas, o Heraldo lembra, o pessoal da Vinde lembra do tempo em que eu ia fazer declarações sobre a EVB em relação a Iurde, e ele chegava lá com Jabes Alencar, para me implorar para eu não fazer declaração, me contava 20 coisas a mais e piores,
E diz o seguinte: mas não faz não, porque eu ganho $40 mil por mês da IUD, e se você falar, eu vou ter que ir para o 25ª hora amanhã falar mal de você. Eu não quero, porque eu sei que você está falando a verdade, mas eu não vou deixar de ganhar esse dinheiro. Ô Caio, agora, a Adriana te fez feliz. Muito. E essa, Adriana é um anjo. E essa aparente e veemente, aspas, amargura que às vezes você passa quando fala sobre estes assuntos, apaziguou o teu coração no novo casamento? Não posso chamar isso de amargura. Como é que você chamaria? Não, eu sou um ser veemente. Ok. Eu sou um ser veemente. Agora, isso não ocupa o meu dia, nunca ocupou. Okay. Esses caras nunca dormiram comigo, eu nunca sonhei com eles, eu nunca acordei com eles. Eles não desviaram o curso da minha vida, coisa alguma, eu não me ocupo deles. Se me perguntam, eu respondo. Quando eu respondo com a mesma veemência com a qual eu faço todas as coisas. Eu sou veemente. Eu beijo com veemência, eu abraço com veemência, eu choro com veemência, eu enfrento com veemência, eu digo com veemência. Você é um homem resolvido consigo mesmo hoje, aos 51 anos de idade? Na medida em que um homem pode ser resolvido consigo mesmo aos 52 anos de idade, eu me sinto um dos caras mais resolvidos que eu conheço. Agora, é óbvio que eu tenho um monte de resoluções interiores a serem resolvidas em mim, que eu mesmo ainda não as ensino, porque eu não sou tolo de pensar que aos 52 anos de idade, por mais rodado que eu esteja na vida, eu já tenha vivido tudo, eu já vivi muita coisa. Okay. Já senti muitas dores. Eu conheço pouca gente que tivesse sobrevivido às coisas que passaram sobre mim. A maioria estaria amargurada, quebrada, arruinada, sem esperança, sem acreditar em mais ninguém, nem coisa alguma. O que eu estou fazendo aqui? Caminho da graça, acreditando nas pessoas. Por conta disso... Delegando lideranças. Um homem como eu jamais ia ter o Marcelo Quintela na sua vida, depois que eu fui traído por tudo que é menino que eu criei. Por que eu vou acreditar em mais alguém? Só levei nas costas. E continuo crendo. Crendo no Marcelo, crendo em você que é meu amigo, crendo no Chico que eu estou conhecendo, crendo nos muitos que estão aparecendo. Por quê? Porque eu sou cínico e descrente? Não. É porque eu tenho esse hábito imorredouro de continuar crendo. E diz, o indivíduo tem que se delatar para eu poder dizer que ele é quem ele disse ser. Do contrário, eu vou crer. A vida inteira eu quero morrer assim. Ok. Por conta desse pano de fundo que você deu sobre você mesmo e este final de resposta desse bloco, de que você, à medida que pode se dizer resolvido, naquilo que você entende que um homem pode estar resolvido, é que eu vou convidar você para o próximo bloco a falar do mundo. Porque um homem como você, com a experiência, com essa caminhada, certamente tem o que dizer e tem preocupações para compartilhar sobre o mundo daqui a pouco. Tá bom, Caio? Caio, nesse bloco nós vamos então falar sobre o mundo no sentido geral, e vamos também tocar na questão do mundo religioso, que é um mundo que nós conhecemos bem, no qual nós vivemos também. Mas assim, parece-me que para esse milênio recém-começado, para esse século, e para os próximos anos, nós temos algumas discussões que necessariamente terão que vir à tona, e as pessoas mais sérias desse mundo, e eu considero você uma delas, necessariamente terá que se expressar, terá que se pronunciar. É óbvio que nós vamos ter problemas seríssimos no tocante à ética, no sentido geral, né? Já que nós vivemos num mundo sem cabrestos, né, e desgovernado. Então a questão ética é uma questão gravíssima. A questão, por exemplo, do sexo fora do casamento é uma questão, e aí eu misturo um pouco a
as preocupações tanto quanto um religioso ou mesmo como uma pessoa querendo levar uma vida moral digna. A questão do sexo é uma questão muito séria. A questão da homossexualidade é uma questão muito séria, é uma discussão que está na pauta e não há como nós não tocarmos nisto. A questão do meio ambiente, né, que é gravíssima, né, os temas relacionados estão aí para serem debatidos e parece-me que não estão sendo levados tão a sério assim. As chamadas novas configurações familiares, não é? Desconstruindo e desmontando aquele núcleo familiar de 20, 30, 40, 50 anos atrás. Enfim, são temas que têm a ver com o mundo de Caio Fábio, tem a ver com o meu mundo e tem a ver com o mundo que nós estamos habitando. Então, eu gostaria que você trabalhasse um pouco estes temas, e se você pudesse linkar um ao outro, seria muito interessante. A ética, no sentido geral, a questão da sexualidade, falando um pouco sobre sexo fora do casamento e a homossexualidade e as novas configurações familiares, e a questão do meio ambiente. São temas de muita importância. Eu acho que... Vamos começar com a ilustração. O que nós estamos assistindo no Iraque? Nós estamos assistindo a vitória do pinto contra a vida. A vitória do pinto, do pênis, do elemento fálico, da sexualidade como tendo mais importante do que o conjunto da vida humana, da estabilidade e da segurança do planeta. Por quê? Porque é óbvio que os Estados Unidos como governo e o Bush como presidente têm interesses de natureza econômica, política e estratégica na região, sobretudo porque é uma região de produção petrolífera. Se não houvesse petróleo no Iraque, ninguém estaria fazendo coisa alguma no Iraque, como ninguém está fazendo nada no Congo. Então é por causa do petróleo, por causa das riquezas que de lá emanam. Eu disse que a guerra do Iraque é um confronto entre a realidade gritante da carência humana ou da humanidade e a fixação americana no pinto. Porque quem elegeu o Bush a primeira vez foi o pinto. Quem reelegeu o Bush a segunda vez foi o pinto. Por quê? Porque a mente americana do Bible Belt, a mente americana evangélica conservadora, resolveu que se o Bush fosse eleito da segunda vez, reeleito, e a reeleição dele significaria a continuidade daquela política internacional que haveria de produzir o que está produzindo de caos no Iraque como decorrência nas adjacências e provocando um espírito beligerante no mundo, preferiu, no entanto, eleger aquele cara que haveria de fazer a manutenção desse espírito do que eleger um outro, por uma única razão. O Bush tinha um compromisso de não aceitar e não afirmar e não abrir espaço para a chamada união entre pessoas do mesmo sexo. Como essa era uma questão pivotal para os evangélicos americanos, eles deram prioridade a decidir onde é que o pinto fica ou onde é que até onde o pinto pode ir, em detrimento da morte de milhares de pessoas. Para mim, essa é a primeira questão ética a ser discutida. E essa é a base de uma guerra que está acontecendo aí. Discutir o resto é bobagem. Essa é uma questão ética e moral. Até onde a ética dos chamados cristãos valorizam a vida? Ou será que o pinto tem uma importância infinitamente superior à vida humana? E os evangélicos americanos declararam que o pinto é o sábado deles. E que ele é infinitamente mais importante do que a vida.
e que para não permitir que nos Estados Unidos houvesse uma lei que não é um mandamento, é só uma concessão, em que dois indivíduos do mesmo sexo pudessem formalizar uma união em cartório, em outras palavras, é uma sociedade, só que não é uma sociedade para a gente vender sandália. É uma sociedade para determinar que, já que nós vivemos juntos, se um dia nós nos separarmos ou um de nós morrer, o outro teria direito pelo convívio a heranças e a outras coisas mais. Daria uma estabilidade àquele vínculo. Para que isso não acontecesse, porque a interpretação deles é que se isso acontecesse, eles estariam traindo o juízo de Deus sobre a América, eles preferem que a América chame sobre si um juízo apocalíptico, enquanto destrói milhares de vidas humanas para preservar os sentimentos pudicos de um grupo de pessoas que dá muito mais valor ao que se esconde entre as pernas do que aquilo que se faz destruindo milhões de vidas humanas na Terra. Então o que é que isso já mostra o alejão da questão ética. Então, e o que é que você, como um homem temente a Deus, e esta é a cobrança que os que temem a Deus... Eu, como homem temente a Deus, agiria como Paulo. Nunca o mundo conheceu mais suruba do que no Império Romano. Suruba que vinha do imperador, que passava por todo mundo, pela mulher dele. Teve imperador romano cuja esposa fazia concurso para ver quem conseguia aguentar mais homem numa noite. E ela ganhava das prostitutas experientes. Era um mundo onde crianças eram jogadas no rio Tibre por qualquer razão, de gladiadores e de mortes, de invasões e de barbarismos, de toda sorte de maluco. Todos os Césares foram doidos e os Cláudios também. Os Júlios e os Cláudios foram seres surtados. O império inteiro malévolo, tão malévolo que o livro do Apocalipse não pode ser lido como uma projeção futura apenas porque, antes de ser uma projeção futura, ele é uma descrição fenomenológica e simbólica extremamente factual do Império Romano conforme ele era, feito de bestas, dragões, monstros e barbáries e de perversidades inconcebíveis. Só tem um detalhe. A diferença é que Paulo chegava para pregar o Evangelho e ele não cria que a missão dele era instituir uma teocracia. Ele cria que a missão dele era pregar o Evangelho para que corações conhecessem a Jesus. Já os Estados Unidos são fruto de uma ideologia estilo Israel, chamada Destino Manifesto. Quando eles migraram da Europa para o chamado Novo Mundo, eles foram criar o Novo Israel e a Nova Jerusalém. E desejavam fazer isso como uma espécie de teocracia, onde a Constituição americana seria o corpo dos valores éticos da nação, mas aquela era uma nação que fazia uma confissão de fé protestante e que se via mais ou menos como os muçulmanos se veem em relação ao Estado. Conquanto eles tenham declarado a separação entre Estado e Igreja, na prática, o tempo todo, essa separação nunca aconteceu, e a prova disso é que a maior parte das eleições americanas são decididas pelos humores religiosos. Então, o que nós temos lá é isso. Essa é uma visão que não é cristã, essa é uma visão muçulmana, essa é uma visão de qualquer outra natureza, ou é uma visão do antigo Israel. Mas o reino de Deus é uma teocracia em corações e não em estados. De modo que, se Paulo estivesse presente nos Estados Unidos, eu não tenho a menor dúvida que entre uma guerra no Iraque e a liberação de um documento que não é um mandamento, é apenas uma concessão para quem quiser escolher fazer aquilo, ele iria comprar a briga contra a guerra, e não em favor do pinto. Porque o que ele mais tinha em Roma nos dias dele era uma proliferação de todo tipo de perversidades e de perversões sexuais, contra as quais você vê apenas em Romanos no capítulo 1, ele dizendo acerca daquela malignidade e que de uma exacerbação que acontecia ali, incomensurável, que não tem nem paralelos aplicativos que a gente tenta pegar Romanos 1 e aplicar qualquer questãozinha gay em volta de nós, sem entender
o tamanho monumental da questão que ele está tratando. Mas em momento algum, aquela foi a questão central. A questão central era a justiça de Deus em Cristo Jesus, levando os homens a mudarem mente e coração, porque Paulo sabia que lei alguma transforma o coração de ninguém. Não adianta você estabelecer essa lei, porque ela, se não for uma lei que significa estabelecer um limite entre um direito real de um indivíduo em relação a outro, se ela for uma lei de caprichos, onde um grupo diga o que um indivíduo pode ou não pode fazer, sendo que aquela ação, sendo ou não sendo feita, não vai alterar a vida de ninguém, ou seja, ela se torna uma lei de capricho. Essa lei de capricho não só não deve ser aprovada, mas como em sendo não produz absolutamente nada, a não ser hostilidade e a fomentação de grupos cada vez mais hostis, e mais do que isso, transforma a coisa do ponto de vista de uma psicologia coletiva numa espécie de mandamento de transgressão a ser assumido por todos os rebeldes. Sim. Segunda coisa, sexo fora do casamento. Eu me lembro que na Eco 92, quando se estava começando a discutir a questão ambiental com um pouco mais de seriedade, naquele tempo eles estavam achando que a hecatombe mundial podia vir em 100 anos ou em 80 anos, depois caiu para 50, depois para 30, depois para 20, depois para 15, agora o Al Gore está falando em 10. Mas em 92, eu me lembro que foram cobrar o governador Leonel Brizola algumas ações assim de natureza ecológica, plástica, um pouco mais intensa no Rio de Janeiro, especialmente vinculadas ao mico-leão dourado, que estava desaparecendo ali na Floresta Atlântica. E ele, com aquele jeito dele, né? Oh, eu gosto muito do mico-leão dourado, é um bichinho muito bonitinho, isso e aquilo. Mas eu quero dizer o seguinte, enquanto eu não puder ajudar as crianças do Rio a irem para a escola, eu lamento informar que não vou ter muito dinheiro para o mico-leão dourado. Eu achava que essas organizações europeias, que estão mais preocupadas com o mico-leão dourado do que com as crianças do Rio, deveriam botar dinheiro aqui para ajudar a salvar o mico-leão dourado, porque o dinheiro que está sobrando no governo eu vou ter que botar nas crianças. Discutir sexo fora do casamento com o mundo acabando é palhaçada. Até porque toda essa história de casamento, conforme a gente conhece, é uma invenção muito recente. Caio, então, mas aí você toca num pilar religioso. Só religioso, quase que intocável. Estou mandando a religião às favas. Quase que intocável. Estou preocupado é com a vida humana. Mas são elas que deliberam, são elas que... E olha, eu vou brigar contra elas e elas vão ter que ter muito peito para me encarar, porque enquanto eu estiver vivo na Terra, eu vou dizer que com o mundo acabando, só idiotas vão se preocupar com sexo fora do casamento. Eles vão se preocupar com sexo fora do casamento enquanto a Terra está afundando. O Titanic está explodindo, está afundando e o cara está brigando porque o Leonardo DiCaprio conquistou a noiva dele no porão do navio. É ridículo do mesmo modo. As causas da Terra hoje são de um volume que não dá mais para a gente ficar discutindo os caprichinhos da religião. A religião pega isso tudo e enfia em bom lugar. Mas eu não tenho tempo para discutir isso no mundo que está acabando. Nesse mundo que está acabando, a única coisa que eu posso fazer é pregar o Evangelho, porque se o Evangelho entrar no coração das pessoas, elas vão saber quando existe e quando não existe casamento. Porque a religião chama para si a prerrogativa de dizer quando houve e quando não houve casamento, e na maioria das vezes ela diz que houve casamento onde nunca houve casamento, e ela não reconhece casamento onde as pessoas estão casadas. Seres humanos é que sabem quando se casaram e quando não se casaram. Jesus não deu nenhuma prerrogativa para ninguém, casar ou descasar, ou determinar quem é casado ou não é casado. Essa é uma questão acerca da qual ele diria, deixem os mortos enterrarem os seus próprios mortos, vocês vão e preguem o reino de Deus. Essa questão, o casamento que a gente discute hoje, é um casamento burguês inventado há pouco tempo atrás. A Bíblia não conhece esse casamento que a gente chama de casamento. Casamento no Velho Testamento era um acordo entre pais, com assentimento entre os filhos. Casamento no Novo Testamento também era ainda uma escolha
de pais que determinavam se os filhos estavam na hora ou não estavam de casar, no caso das mulheres, e dos homens livres a determinação de dizer eu quero casar com alguém. Não se tinha necessidade de um tabelião, de um cartório, de coisa alguma, isso podia acontecer no ambiente da família. Aliás, a documentação conjugal em Israel só acontecia na hora da separação. Era na hora de separar que se chamava o juiz para se emitir o documento, porque para casar ninguém precisava de documento algum, a não ser da festa na casa do pai e da mãe, das bodas. Mas aí... Jesus foi a Caná da Galileia e não fez o casamento, ele só tomou vinho. Mas, Caio, isso mas isso é tão grave, porque ainda hoje isso está acontecendo. Essa questão do sexo e da sexualidade é tão grave para o mundo. Para a alma ocidental. Para o mundo religioso ocidental, que é sexualmente neurótico. Para se punir ou para se pegar um líder religioso, ele precisa ter adulterado com a boca da botija, transando com alguém fora do casamento. Porque ele pode lavar dinheiro, ele pode roubar, ele pode fazer o que ele bem entender. É o seguinte, se ele aprender a arte de transar e ninguém descobrir, ele se pereniza tanto na safadeza quanto em qualquer outra forma de roubo e vai continuar a ser chamado de ungido do Senhor, apóstolo que vai dar cobertura espiritual às pessoas. Esse pessoal aí está todo doido, eu não tenho nada a ver com isso. Quem gostar de mim, gostou. Quem estiver me ouvindo aqui achando que eu estou dizendo coisa com coisa, bem fará porque eu estou dizendo mesmo. Quem achar que não está, problema é seu. Logo, logo a gente vai estar cara a cara com a eternidade e você vai saber quem está falando da parte de Deus e quem não está. E eu sei que eu estou falando com as minhas vísceras enraizadas no Evangelho. Eu não estou aqui citando Mateus 12, 24, Lucas 13, 22, porque só idiotas fazem assim. Quem conhece o mínimo o Novo Testamento pode reconhecer em cada pensamento meu uma ligação, um conceito e um embasamento com o Espírito do Evangelho. Agora, nesse meio religioso, o Deus dele é o pinto. Paulo não disse que o Deus dos cretenses era o ventre? O Deus dos evangélicos e dos protestantes é o pinto e a genitália. O que acontece aí é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão e não tem cura. Conclusão, é uma sociedade doente. Os caras mais tarados que eu conheço são evangélicos. Os gays mais promíscuos que eu conheço são os pastores evangélicos vivendo na sombra, que casaram com uma mulherzinha assexuada, de preferência, aquela que não gosta de transar para não demandar nada dele. Ele faz 2, 3 filhinhos brejeiros e na mulher apenas para dar uma satisfação para a igreja. O pastor é casado, mas ele sabe onde ele escapa sexta e sábado à noite, quais são as termas para onde ele vai, quem são os homens que cafungam no cangote dele. Enquanto domingo ele faz aquele sermão hipócrita contra todas essas coisas. Vem dizer para mim que não? Só nos últimos 4 anos eu recebi mais de 200.000 cartas do povo evangélico abrindo os bofes. E de pastores evangélicos contando tudo que eles não têm coragem de contar. Então eu já sabia, sempre soube, sei cada vez mais que é assim. Se tornam os mais promíscuos, porque não tratam nada na luz, nada na verdade, então vão fazer a safadeza absolutamente objetal, escondida, promíscua, sem nome, onde ninguém pode saber que ele é o reverendo não sei quem, porque ele vai ser identificado, se for, ele pede o salário dele e ainda vira leproso pro resto da vida. As mulheres mais taradas que eu conheço são aquelas dos cabelões grandões, que não passam pintura nenhuma e não raspam os pelos. Você não sabe o que acontece quando uma mulher daquela fica doida, pelo amor de Deus. A Rita Cadillac vira santa perto da bichinha. São umas doidas taradas. Os ambientes mais pervertidos sexualmente falando são os evangélicos, que é justamente onde não se pode falar, e esse é um princípio psicológico básico. Quando você não permite que a consciência trate com um tema
e você introjeta o tema como proibido, ele cresce dentro de você como uma sombra monumental, e um dia ele explode de dentro de você como um monstro inconcebível. Por quê que a Índia não desenvolveu uma psicologia, uma psicanálise? Porque eles não carregam a culpa ocidental do sexo. Por que que não nasceu na China uma psicologia ou uma psicanálise do tipo que nasceu no Ocidente? Porque eles não carregam a neurose sexual do Ocidente. A psicologia e a psicanálise são fruto da cultura judaico-cristã, do judaísmo que não tem necessariamente a ver com a escritura, mas tem a ver com a lei dos rabinos, com as Mishnás, com os Talmudes e com os acréscimos que chegaram a deliberações de caprichos inconcebíveis acerca do legalismo, e tem a ver com o cristianismo, que nada tem a ver com o evangelho, mas com as leis estabelecidas por aqueles que foram patrocinados pelos imperadores romanos sucessivamente, que instalaram leis sexuais de doença inconcebível. Se alguém quiser ter uma ideia mínima dessa história, compre um livro chamado Eunucos por Amor ao Reino de Deus, que conta a história da sexualidade cristã ocidental, judaico-cristã. Aí vem um Freud que emerge do berço judeu e vem um Jung que emerge do berço protestante. Por quê? Porque o inconsciente coletivo da sociedade ocidental é possuída pelo elemento fálico, sofre a neurose do pinto. E o diabo desse pessoal só age pelo pinto. Justamente por isso eles não conseguem discernir a ação perversa do diabo comendo a alma deles enquanto eles brigam com causas relacionadas ao pinto. Bom, então assim, nós chegamos ao ponto que os neopentecostais estão sempre na expectativa de um novo mover. Os denominacionais estão buscando novas estruturas das suas organizações. Os protestantes mais extremados buscam uma nova reforma, uma contra-reforma. E o Caio propõe o que nessa história? Você acabou de dizer que o cristianismo não é o evangelho. Não, o cristianismo é uma invenção constantiniana, e dando isenções, propriedades, terras, riquezas, corrompendo os pais da igreja, transformando todos eles nos apóstolos brasileiros safados. Então, o Caio Fábio não é um cristão. Nesse sentido, não. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou cristão conforme Pedro diz. Naquele espírito de Pedro. Se tiver que sofrer como um cristão, glorifique a Deus com esse nome. Então, num tempo em que cristão não era o que cristão se tornou. No sentido bíblico, eu sou cristão, no sentido do Novo Testamento, eu sou evangélico, conforme Filipenses capítulo 2, eu luto pela fé evangélica. Agora, eu não tenho nada a ver com o fenômeno evangélico. Isso que se chama de evangélico aqui, para mim é paganismo, é um dos maiores campos missionários, é para ser enfrentado com a pregação do Evangelho da Graça, são filhos da lei, da barganha, do paganismo, o Deus deles responde à oração só por dinheiro, eles praticam o que antes era uma boa cumba e hoje é cada vez mais uma macumba disfarçada de religiosidade cristã. Você disse que hoje nós temos mais adesão do que conversão. E o que é conversão a Cristo hoje? Conversão a Cristo é não ter mais absolutamente nenhum outro ponto de vista que não venha do Evangelho, que não tenha nenhum outro ponto de partida que não parta do Evangelho, que não tenha nenhum ponto de chão para caminhar que não seja o chão do Evangelho e que não almeje nenhum outro ponto de chegada que não seja no Evangelho. Ou seja, conversão é estar impregnado do Evangelho, dando razão a Deus todo dia, num processo que pode ter começado um dia, mas não terminará jamais, porque só terminará no dia em que, transformados de glória em glória, nós nos tornarmos conforme a semelhança de Jesus. Conversão é renovar a mente todo dia. Conversão é ler este século, esse éon, e não nos conformarmos com ele. Conversão
é ver mundo no mundo e ver mundo no que se chama igreja. Conversão é chamar de mundo não o ambiente fora das paredes eclesiásticas e chamar de igreja o ambiente dentro das paredes eclesiásticas. Conversão é saber que mundo é um espírito, é um pensamento, é uma atitude que pode estar em qualquer lugar e está frequentemente nos concílios de um modo muito mais sofisticado do que está nos congressos políticos explicitamente definidores de políticas para o mundo. Conversão é manter a mente num estado de arrependimento constante, de metanoia, de mudança de mente, que por vezes acontece com dor, outras vezes só pela consciência que vai abraçando o entendimento e vai dando razão a Deus. Vai dando razão a Deus, vai dando razão a Deus e vai dizendo, Deus tem razão, a palavra tem razão, e se ela tem razão, eu quero conformar a minha vida com a verdade do Evangelho. Isso é conversão. Com essa perspectiva de conversão, onde é que você vê sinais do reino nesse mundo hoje? Em muito poucos lugares. Eu vejo em pessoas. E é só onde dá para ver, porque o reino de Deus não vem com visível aparência, não se dirá ele aqui ou lá está, porque ele está dentro de vós. Então eu vejo sinais do reino de Deus em amor, misericórdia, compaixão, solidariedade, graça, carinho, paixão pelo Evangelho, compromisso com a verdade de Jesus, centralidade existencial absoluta em Cristo, desistência de qualquer outra forma de confraria que deseje ser uma complementação ao Evangelho. Eu vejo o reino de Deus como marca do absoluto de Deus no coração das pessoas. Onde eu enxergo isto, eu vejo o reino. Aonde eu não enxergo isso, você pode construir catedrais, torres, criar programas e organizações e ONGs para salvar o mundo e levantar a bandeira cristã, mas se não houver amor, nada disso aproveitará. Eu continuo a acreditar que se você entrega o próprio corpo para ser queimado, mas sem amor, pode ser que aquele que viu o seu corpo ser queimado como uma troca para que ele mesmo não fosse queimado, se beneficie e não vá para a fogueira, mas você que deu o corpo para ser queimado sem amor, virou apenas um churrasco sem nenhum significado. Pensando nessa perspectiva, você não crê hoje em nenhuma instituição? Eu creio no que Deus institui, mas eu não creio em instituição. E o que você crê que Deus está instituindo hoje? É aquilo que ele sempre instituiu, conforme Jesus instituiu no caminho. Ele institui a verdade no coração. É só nisso que eu creio. Você crê em milagres? Absolutamente. Eu os vejo todo dia acontecendo e creio em todo tipo de milagre. Os caras ficam achando, eu digo essas coisas todas, eles não sabem que eu chego em casa, ajoelho do lado da minha cama e falo em língua estranha. Então você é um pentecostal. Eu sou de Deus, eu não sou pentecostal. Pentecostal é uma esquizofrenia do Evangelho. Eu creio no Evangelho. Se quando eu dá vontade o Espírito Santo bota, eu falo em língua, oro por doente, expulso o demônio. No mesmo tempo que também bota um monte de safado para correr. E não tem nenhum problema em abrir a minha boca, eu não tenho medo de morrer. É isso que apavora esse pessoal. Não tem medo nenhum de morrer. E hoje não é por causa de nenhum sentimento autodestrutivo, como na minha infância, é por causa da minha convicção absoluta de que eu já sou um ser da eternidade. E de que eu já passei da morte para a vida. Tá duro eu ficar com medo. Eu estou pedindo a Deus para ficar vivo, porque se o mundo for acabar, eu quero estar aqui até o último dia, porque eu não tenho medo de ver esse dia. Se tiver que ver o último crepúsculo, eu quero ver pregando o Evangelho no último crepúsculo, sem medo nenhum. O que o Caio Fábio está fazendo hoje? O que eu sempre fiz, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho e cada vez com pretensões menores, e quanto menores são as minhas pretensões, mais profundo é o alcance do Evangelho no coração das pessoas. Eu perdi todas aquelas ilusões de potro da juventude. Sempre fui totalmente apaixonado pela pregação do Evangelho, mas havia uma dose enorme de hormônio e adrenalina.
Aí depois que você é triturado todinho, vira carne moída, sofre de todos os lados, se cansa de todas as formas, experimenta dores as mais diversas, é destituído de coisas as mais profundas e fundamentais, é esquartejado, perde pessoas que você ama, tem que reinventar a vida sem saber como recomeçá-la e consegue caminhar pela fé. Quando isso está estabelecido dentro de você, uma liberdade sem tamanho aparece. Qual foi a sua maior perda, Caio, nessa história toda? Eu acho que eu nunca perdi nada. Porque até aquilo que eu poderia chamar de minha maior perda, que é o meu filho Lucas, porque eu fui e sou apaixonado, eu não perdi. Ele entrou na glória, eu vou encontrar logo, logo com ele. Eu só sinto uma saudade doida. Eu choro de saudade por dele todo dia. Assim como todo dia eu tinha prazer em beijá-lo 1000 vezes no dia. Agora, isso não me trouxe infelicidade. Eu não perdi nada. Eu fiquei livre de uma casca de tartaruga. Em 1994, quando aquilo ali precisava de $1 milhão por mês para abrir a porta, da Vind, da Fábrica de Esperança, da Vind TV, das rádios, da revista, sem $1 milhão por mês aquilo não rodava. Chegou uma hora que eu olhei ali para aquilo tudo, eu falei, Deus, me salva disso. Porque quando o Senhor me chamou com 18 anos de idade, a única coisa que o Senhor pedia de mim é que eu abrisse a boca e falasse para o mundo do meu amor por ti. Agora estou eu aqui, sendo pressionado por 15 diretores que querem saber qual é a verba que vai ser cotada para o departamento deles. Se não tiver $1 milhão por mês, a porta fecha. E estou eu aqui trabalhando como um cachorro correndo atrás do rabo para alimentar um sistema que não produz vida, porque eu sozinho lá em Manaus tinha certeza que eu atendia com qualidade milhares de pessoas, muito mais do que no tempo em que a Vind tinha uma superestrutura. E eu falava pelas mídias para milhões de pessoas por dia, mas eu sentia que a profundidade do alcance não era para comparar com aquilo que aconteceu nos 7 primeiros anos em Manaus. Deus sabe como eu pedi a Ele para Ele me livrar da Vind, para me tirar aquela casca inteira. Deus ouviu minha oração de um modo que meu filho Davi discerniu na hora. Quando a casa caiu, o Davi me escreveu uma carta que eu tenho guardada comigo, onde ele dizia, eu estou sentindo dor, tristeza, por ver esse pessoal pisando em cima de ti, porque eu vi como você viveu o Evangelho, ao mesmo tempo que eu estou muito feliz, Pai, porque você vai ficar livre de novo, para ser só você, e o teu tesouro é esse. E eu espero que você nunca mais bote nenhuma casca sobre você. E que você só carregue o escudo do Evangelho. E você é isso hoje? Ah, é só o que eu quero. E qualquer outra tentação ou proposta, eu estou dizendo, arreda Satanás. E o que você falaria do caminho da graça? O caminho da graça, para mim, é o sonho que eu adiei anos e anos e anos por uma razão simples. E outra vez aqui, pode até estar parecendo chato para quem está vendo em casa, que não estão vendo o Heraldo, que está atrás da câmera ali, eu não tenho culpa se ele assistiu muitas dessas coisas que eu estou contando, mas o caminho da graça foi atrasado 30 anos na minha vida por uma única razão. Eu tinha no coração a pureza de crer que aquela coxa de retalho evangélica, que era um Frankenstein, de fato, podia, que eles só eram daquele jeito porque eles não conheciam a palavra. Que eles só eram burros daquela forma porque lhes faltava entendimento. Que eles só eram mesquinhos daquele modo porque eles tinham sido educados na religião da perversidade. De todo o coração eu creio que se eles crescem no Evangelho, eles iriam entender, porque era tão simples de entender. Eu já me converti entendendo, por que eles não iam entender?
E o Heraldo sabe a quantidade de vezes, olha, se eu quisesse ter começado uma denominação evangélica no Brasil há 30 anos atrás, a Assembleia de Deus tinha virado picha de Coca-Cola, de pequenininha. Não tinha nem existido Universal, porque as propostas eram todo dia. Metade dos presbiterianos me propunham romper, os congregacionais, batista, pentecostal, quadrangular, gente de tudo que é grupo, para formar uma coisa mega, que eu nunca quis, sabe por quê? Porque eu acreditava que eu estava nesse mundo para ajudar a promover a unidade e que a única maneira de ajudar cada grupinho a entender o Evangelho é se eu fosse uma pessoa neutra, ao invés de ser alguém que aglomerasse um grupo. Mas foi porque eles me provaram por A, B, C, indo de alfa a ômega, que eles não querem o Evangelho. Eles querem esse espetáculo circense de exploração do nome de Deus de modo blasfemo, é que eu me senti com liberdade total para doa quem doer, pregar e convidar as pessoas para virem para um ambiente onde o Evangelho quer ser a lei da graça no coração das pessoas. Caio, você entende que o caminho da graça crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? No caminho da graça, o que eu ensino é que Jesus é a palavra de Deus. Que o verbo se fez carne. Essa questão da Escritura, se ela é, se contém, é uma coisa pré-revelação de Deus em Cristo. Essa briga teológica toda é uma briga de brucutus, é do tempo da Idade da Pedra, do entendimento. O pessoal se ocupa disso. Depois que Emmanuel se manifestou, depois que o verbo se fez carne, essa questão acabou. Jesus é a palavra. Então, a Escritura ela é apenas um instrumento histórico de contenção de informação acerca da evolução histórica do entendimento da fé até a manifestação na plenitude dos tempos, quando Deus mesmo, que é a palavra, se encarnou. Daí para frente acabou essa discussão. De modo que o escritor de Hebreus diz que na Bíblia tem coisas que foram palavra de Deus por um determinado tempo que se tornaram obsoletas, porque elas só tinham seu significado até que viesse aquele que era a encarnação do que antes era apenas um símbolo, um arquétipo ou um tipo. Então Jesus é o Evangelho, Jesus é a palavra. Eu sei de Jesus pelos Evangelhos. Por isso eu preciso da Escritura. Mas a discussão não é se ela é ou se ela contém. A afirmação é uma só. Jesus é a palavra encarnada, interpretada, explicitada, declarada de tal modo que eu não preciso de exegeses especiais nem de hermenêuticas gregas. Eu só preciso ver como é que o verbo encarnado encarnou a própria palavra e como é que o verbo encarnado interpretou a Escritura passada, o Antigo Testamento, e como é que o verbo encarnado, nos seus gestos e nos seus movimentos, faz interpretação do que ele próprio disse em forma oral, e como ele não era esquizofrênico, o que ele ensinou como palavra falada, ele há de ter encarnado, de modo que para eu entender o Sermão do Monte, eu não preciso consultar o grego clássico para saber isso ou aquilo. Eu só preciso ver como foi que Jesus tratou as pessoas. Como é que ele tratou o inimigo, se ele jogou pérolas aos porcos ou não, como é que ele julgou, não julgou, ele que podia julgar e dizia não julgo. Como é mais simples do que tudo. As pessoas querem complicar apenas por duas razões. No passado, porque a Igreja Católica queria que apenas o clero tivesse essa informação e mantivesse o povo na ignorância. Os protestantes combateram isso, mas não fugiram da mesma coisa. Eles criaram as doutrinas sistemáticas e dogmáticas acerca disso, para outra vez criarem uma categoria de ilustrados, que supostamente são os doutores em teologia, que se tornaram no clérigo ilustrado que
explica a Escritura para um povo que a carrega embaixo do braço, mas que tem medo de lê-la e de compreendê-la, porque eles não foram instrumentalizados pelos instrumentos dos seminários. Conclusão, continua tudo a mesma coisa. Sim, entendo. Tudo no obscurantismo e da Idade das Trevas ainda. Ok. O Caio, vou lhe pedir algo que é quase impossível para um homem com um vocabulário como você tem. Que é, à medida que eu digo uma palavra, você diz outra palavra só. Isso é fácil. Então vamos lá, porque nós estamos caminhando para o fechamento desse nosso encontro, tá bom? Tá bom. Família. Essência. Igreja evangélica. Uma triste memória. Amigos. Poucos e profundos. Política. Uma potestade. Dinheiro. Outra potestade. Bush. Um grande idiota mundial. Saddam Hussein. Um palhaço surtado que morreu por sua própria loucura e narcisismo árabe. Hugo Chávez. A nova manifestação da estupidez latino-americana. Fenômenos. Existem a toda hora. Inclusive, estarmos sentados aqui é uma experiência fenomenológica. Brasil. Podia ter sido, infelizmente não será, mas mesmo não sendo, ainda é um bom lugar para se viver. Lula. Uma grande pena. Políticos evangélicos. Despachantes de igreja e sanguessugas e vampiros. Líderes carismáticos. Narcisistas disfarçados sob o manto da unção. Essa tinha que dar nome. Caio, às vezes eu fico pensando em situações e circunstâncias muito significativas para as pessoas no tempo e no espaço, e alguns palanques e alguns microfones e alguns encontros que às vezes eu entendo que são encontros memoráveis, não é? Há congressos e há seminários e há conclaves, né, destes chamados mundiais, em que algumas pessoas têm a oportunidade de, no microfone, falar para o mundo. E, na verdade, nós até lamentamos que a maioria deles acabam falando algumas coisas que não tem nada a ver com o mundo, mas tem a ver com o seu próprio umbigo. Né? E eu fico aqui pensando, se o Caio estivesse numa conferência na ONU e tivesse a oportunidade de falar aos representantes de quase o mundo todo numa sala como aquela, o que o Caio Fábio diria hoje, para o mundo hoje, num microfone como esse? Não há menor dúvida que eu ia citar Apocalipse 14 e uniria a minha voz à voz do anjo acerca de quem João diz: e eis que eu vi um anjo voando pelo meio do céu, o qual tinha um evangelho eterno para pregar, e que dizia: temei a Deus e dai-lhe glória, a ele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. No Apocalipse existe uma mensagem do evangelho eterno que se relaciona com a preservação da criação. Qualquer discussão hoje no planeta é secundária em relação ao que se criou no planeta como uma bomba sistêmica que não para de crescer todos os dias, porque ainda que a ONU conseguisse provocar um acordo tácito e real entre todas as nações da Terra para que nunca mais houvesse guerra, se nós continuarmos a nos alimentar das formas de energia que nós nos alimentamos, a bomba do próprio sistema já garante a nossa autodestruição. De modo que isso para mim é evangelho, e eu tenho cada vez mais um compromisso de pregar o evangelho do reino de Deus para o coração humano, ao mesmo tempo em que eu estou possuído
pelo compromisso de natureza de percepção apocalíptica de anunciar para o mundo, para tantos quantos eu possa, o fato de que se nós não tomarmos providência agora mesmo, nós somos os algozes do nosso próprio juízo. Isso aí, sem dúvida. Obrigado. Obrigado você, obrigado mesmo, meu querido amigo, muito querido.